Olá, sejam bem-vindos à primeira videoaula do mini curso Produtividade no AutoCAD 2015. E como nós podemos alcançar a produtividade no AutoCAD 2015? Nesse curso, nós vamos abordar os blocos inteligentes. Mas o que seriam os blocos inteligentes? Por exemplo, no AutoCAD, nós temos os blocos comuns, que podem ser as portas, podem ser os vasos sanitários, pode ser um móvel de decoração, pode ser o sofá. É tudo que vem em forma de um bloco realmente, tá ok? Então, você vê aqui que os blocos comuns no AutoCAD, você tem que replicar. Por exemplo, se eu quero uma porta de 80, outra de 70 e uma de 60, eu preciso ter 3 blocos separados, um para cada tamanho diferente. Já no bloco dinâmico, que surgiu a partir da versão do AutoCAD 2006, nós conseguimos fazer todas as dimensões diferentes, por exemplo, de uma porta, em um só bloco. Então, você não precisa ficar inserindo vários blocos. Então, por exemplo, dentro desse mesmo bloco dinâmico, o que acontece? Eu consigo aqui, por exemplo, mudar para a planta baixa, consigo também ver a vista frontal, e ainda, voltando aqui para a planta baixa, eu ainda consigo fazer o quê? Escolher o tamanho. Tá aqui, ó. Por exemplo, largura de 1. Ó, pode ver que vai mudando automaticamente. Largura de 1,20. Então, o que caracteriza esse bloco dinâmico? Clicando 2 vezes dentro, em cima do arquivo, nós somos direcionados aqui, olha, para o editor de blocos. Basta clicar 2 vezes em cima do bloco. Então, o que acontece? Aqui dentro do bloco dinâmico, você trabalha com parâmetros e associado a esse parâmetro, você aplica uma ação. Nós vamos ver algumas dessas ações durante o mini curso gratuito. Então, pode ver que, por exemplo, esse flip aqui, você consegue fazer o que faz o comando mirror. Então, você vai economizar muito tempo. Você não vai precisar ficar usando vários comandos, quando dentro de um bloco dinâmico, com apenas um clique, você faz as ações. Então, basta organizar. Então, pode ver que aqui nós trabalhamos, por exemplo, olha, com stretch, aqui com ação de movimento, tá ok? Para chegarmos nessa posição aqui. Então, deixa eu fechar aqui. Esse daqui é um bloco dinâmico, tá ok? Então, por exemplo, aqui eu quero espelhar, eu não preciso ir lá no comando mirror, selecionar comando, fazer tudo aquilo que vocês já sabem. Olha só, automaticamente ele já faz. E nós vamos estudar essa opção aqui de espelhamento durante o mini curso que vou ministrar para vocês nas próximas videoaulas. Depois, em 2010, o que aconteceu? Em 2010, surgiu a parametrização no AutoCAD. O que seria essa parametrização? Seria tornar dependente um objeto do outro. Por exemplo, se você tem um retângulo, então você diz que no retângulo a largura tem sempre que ser a metade do comprimento, ok? Então, você consegue fazer todas essas determinações. Aqui, por exemplo, olha só, eu tenho aqui uma flange, tá? Então, o que acontece com ela? Pode ver que quando eu vou clicando aqui para aumentar, olha, os círculos aumentam automaticamente junto. E eu ainda posso escolher o tamanho que eu quero dessa flange, ok? Por exemplo, aqui, de 100, e ela vai aumentando. Isso daqui é um bloco dinâmico. Qual que seria a diferença, um bloco dinâmico paramétrico? Qual seria a diferença do bloco dinâmico comum? No bloco dinâmico comum, quer dizer, esse é o bloco comum, tá? Esse daqui é o bloco dinâmico apenas. Dentro do bloco dinâmico, nós trabalhamos com parâmetros e ações. Já dentro de um bloco dinâmico paramétrico, além de eu poder usar as ações do bloco dinâmico, eu ainda estou usando aqui as restrições, ou seja, eu constranjo, eu forço um elemento a ser dependente do outro. Por exemplo, aqui o raio de fora, estou determinando aqui que ele vale 100. O raio 4, olha, que são esses pequenos círculos aqui, eu estou dizendo que ele sempre será o raio 1 dividido por 10. Então, ou seja, esse círculo aqui, ele sempre será 10 vezes menor que o círculo maior. Já esse outro raio aqui, ele sempre vai ser o raio 2 dividido por 2, vai ser 50% do raio 2 mais o raio 2.
Então, sempre vai ter um constrangimento, sempre vai ter uma dependência de um elemento e outro. E com os blocos paramétricos, fica até muitas vezes mais simples, mais rápido de trabalhar. Você consegue criar automaticamente aí as suas restrições, parametrizando, fazendo com que um elemento dependa do outro. Esse, por exemplo, esse depende desse e esse depende desse. Quanto maior esse daqui, maior esse. Ok? Então, essa basicamente é a diferença entre um bloco dinâmico e um bloco dinâmico paramétrico, tá ok? Este bloco dinâmico paramétrico da flange foi cedido gentilmente pela Luciana Klein e faz parte do livro AutoCAD 2012 Avançado, de autoria dela também. E ao longo do curso eu mostrarei para vocês e darei mais dicas aí sobre esse livro, ok? Então vamos lá, vou fechar aqui. E vamos voltar. Também tem mais dois blocos aqui, que é da porta e também da janela, que foram cedidos pela Luciana Klein, ok? Vamos ver aqui agora uma outra divisão do bloco dinâmico, tá ok? Esses dois aqui são comuns, bloco dinâmico é como nós conhecemos mesmo, e bloco mesmo, né? E bloco dinâmico paramétrico também. Eu fiz aqui uma divisão, coloquei bloco dinâmico com atributos. Por quê? Para facilitar, essa divisão seria um bloco dinâmico sem texto, sem números, sem dados, e um bloco dinâmico com dados. Então, nós dizemos que é um bloco dinâmico com atributos. E são esses atributos também que permitem criar, por exemplo, legendas, tornando uma folha, por exemplo, inteligente, tá ok? Vamos lá, então. Eu vou copiar aqui esse bloco com atributos, que foi desenvolvido para meu novo curso de AutoCAD 2015, que seria de acordo, projeto de arquitetura de acordo com as normas da BNT. Depois, mais para frente, eu mando e-mail para vocês falando desse novo curso que eu vou lançar em outubro de 2014, tá ok? Então, vamos lá. Aqui eu tenho a planta de um sobrado e aqui nós temos aqui, olha, letra por letra, número, ó, tudo isolado. Isso daqui não é um bloco, tá ok? Se eu transformasse em bloco, eu não conseguiria editar o texto, concordam? Se fosse um bloco comum, se fosse assim um bloco comum, eu não conseguiria editar o texto. Mas como é um bloco inteligente, basta eu clicar duas vezes em cima, ele vem como bloco, e eu posso aqui colocar, por exemplo, olha só, planta pave superior, ok? Então, aqui ficou um pouquinho mais curta a linha, então nós podemos aumentar e também podemos diminuir, ok? Aqui eu posso escrever o número 2. Tá vendo a diferença? Olha, é um bloco, eu consigo levar, ó, consigo movimentá-lo com apenas um clique. Esse daqui não, esse daqui eu tenho que clicar em um por um ou abrir uma janela. Agora, uma ação aqui de bloco dinâmico que nós colocamos foi a ação de visualização em diferentes escalas. Nós controlamos a visualização. Então, por exemplo, esse daqui está na escala 1 para 50. Clicando aqui, você tem esse texto em diferentes escalas. Esse daqui não está 1 para 100? Basta eu escolher aqui 1 para 100. E pode ver que automaticamente já muda a escala. Você evita, então, ficar usando o comando Scale ou movimento, toda essa questão aí, para facilitar realmente, né? Então, é apenas um clique, você evita usar diferentes e vários comandos do AutoCAD, tá ok? Então, essa é a vantagem de um bloco dinâmico com atributos. Aliás, é muita vantagem. Aqui também nós temos outros exemplos. Por exemplo, esse daqui que é a indicação de nível quando você coloca em corte. É esse daqui, ó. A indicação de nível, quanto ele está, por exemplo, em relação ao nível do mar. Aqui, 104,72. Você pode ter também em relação à rua. Então, por exemplo, em corte é esse símbolo que nós colocamos e em planta é este símbolo aqui, tá ok? Lá é um triângulo e aqui é um círculo. Então, vamos ver. Aqui, por exemplo, eu posso mudar o texto, olha, vamos supor que eu queira aqui mais 1,49, digamos, tá ok? E também nesse bloco dinâmico, além da opção do texto, eu ainda posso alternar entre a vista no corte e a vista também em planta baixa. Pode ver que meu símbolo muda. E ainda temos as opções de escala. Veja só, está na escala 1 para 100. Digamos que eu queira usar no projeto de 1 para 25. Não quero mais 1 para 25. Quero mudar para 1 para 200.
Então, pode ver que ele vai se adaptando conforme a escala que nós vamos escolhendo, tá ok? Nesse mini curso gratuito, o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar os blocos dinâmicos, tá ok? Inclusive, esta bacia aqui, olha, esta bacia sanitária faz parte do nosso curso. Aqui nós vamos ver duas ações com essa bacia. O controle da visualização, você vai aprender a fazer isso daqui. A opção também deixa eu colocar aqui na vista lateral, a opção também do espelhamento, tá ok? E mais também a opção de alinhamento. Então, vamos estudar algumas ações dos blocos dinâmicos. Então, espero que vocês aproveitem o curso e as 5 aulas que virão em seguida. Então, até a próxima, pessoal!